obscuro. Olá, território obscuro, tudo bem com você? Este é um relato pequeno, mas verdadeiro, uma história que aconteceu realmente comigo. Vamos à história. Aconteceu quando eu tinha uns 8 anos. Naquela época, a minha mãe frequentava um terreiro na antiga cidade que morávamos. Como nós mudamos de lá, sempre tínhamos que fazer uma pequena viagem de 1 hora até o nosso destino. E sempre viajávamos à noite, porque era mais tranquilo. Pelo menos era o que ela dizia para mim. Como não tinha carro, ela sempre pedia que alguém a nos levasse. Sim, nós, pois ela nunca gostou de me deixar sozinha, mesmo que fosse com meus avós. E eu também nunca gostei. E como ela havia se divorciado do meu pai há alguns anos, lá ia eu junto com ela. Daquela vez, foi um amigo dela que se prestou ao serviço. Fomos de madrugada, lá pela 1 hora da manhã. Era esse o horário que começavam os trabalhos. Chegamos bem, como de costume. Eu adorava. Depois dos trabalhos, sempre tinha uma festa. Era assim que eu chamava. Comemos, bebemos, cantamos. Na hora de voltar, lembro vagamente de ter visto a minha mãe conversando com a dona do lugar. Eu nada ouvi. Era uma criança, estava com muito sono. Voltamos pela mesma estrada, mas não no horário de sempre. Por algum motivo, mamãe quis voltar quando ainda estava escuro, e não de manhã cedo, como era o de costume. A noite estava calma, tipicamente de cidades interioranas, e não havia uma pessoa sequer nas ruas. Eu dormia encostada em minha mãe, ouvindo vez ou outra a conversa que ela mantinha com seu amigo, para não pegar no sono. Acordei de repente quando chegamos à entrada da cidade e vi a estrada totalmente escura, somente a luz dos faróis iluminando o chão. Então falei algo com a minha mãe que não me lembro agora, e voltei a olhar para a estrada. E como por um encanto, mamãe, o amigo dela e eu vimos uma criatura negra em pé no meio da estrada. Ela apareceu do nada e estava ali a alguns metros diante de nós. Não deu nem tempo de frear a enorme picape em que estávamos. Então o tio Zé, esse era o nome do amigo da minha mãe, jogou o carro que quase capotou para o meio do mato e batemos em uma árvore. Por bem, nós não nos ferimos, mas quando olhamos de novo para a estrada, não havia nada lá. Parecia que foi uma ilusão, mas nós todos tínhamos visto aquele animal na pista. Nunca mais voltamos ao terreiro, pois naquela noite ficamos imaginando que poderia ser alguma má influência dos trabalhos ali realizados que provocou aquela aparição e o nosso acidente. Bom, tem quem não acredite nisso, mas nós sim. E depois de mais velha e conhecer as histórias de lobisomem, eu tenho certeza que aquele bicho que apareceu na nossa frente era um lobisomem. Bom, este é o meu relato, esta é a minha história. Muito obrigado por contar no seu canal. Tá aí, galera, vamos aí a um segundo relato. Bom, olá a todos. A minha história aconteceu no final do ano passado e foi algo que até certo ponto me deixou abalada. Eu tinha ido em uma festa de um amigo meu. Estava tudo normal, a festa estava boa, mas eu comecei a sentir um pouco de calor, então fui até a varanda da casa. E lá fora, depois de um tempo, um cara veio falar comigo. Ele não falou nenhuma baboseira e eu achei ele até bonitinho, então resolvi dar uma chance para ele. Nós começamos a conversar numa boa. Ele tinha um papo legal e ficamos lá conversando por um bom tempo. Nós descobrimos que tínhamos os gostos bem parecidos para música, comida, roupa, lazer. E eu comecei a ficar bem interessada nele. Ele parecia ser aquele homem diferente que todas as meninas procuram. Mas ele não revelou muita coisa sobre ele. Eu sugeri que nós dessemos uma voltinha pelo terreno da casa.
Eu queria encontrar um lugar mais calmo para dar uns beijinhos nele, é claro. Mas eu não falei isso para ele. Nós começamos a andar e eu vi que a piscina estava vazia, não tinha ninguém lá. Então eu comecei a ir naquela direção com ele. Enquanto estávamos indo, eu estava falando feito uma tagarela e ele ouvindo tudo, prestando a maior atenção. Mas quando nós chegamos perto da piscina, ele começou a ficar um pouco nervoso. Ele olhava para a piscina, passava a mão no pescoço e parou de prestar um pouco de atenção no que eu estava falando. Ele realmente não estava gostando nem um pouco de ficar ali perto daquela piscina. Ele acabou pedindo para a gente ir embora para outro lugar. E eu concordei. Acabamos voltando para a festa e continuamos conversando. Um pouco depois, eu falei que queria beber algo e que ia trazer alguma coisa para ele também. Ele falou que tudo bem e que ia ficar lá esperando. Eu fui correndo e voltei voando. Mas quando eu cheguei onde nós estávamos, ele não estava lá. Eu achei que ele tivesse dado uma saidinha para fazer algo e já voltava. Mas o tempo foi passando e ele não voltava. Depois de meia hora, eu fui procurar ele. Procurei em todos os cantos daquela casa e não achei ele. Eu fiquei super chateada, mas deixei para lá e resolvi curtir o resto da festa. Mas acabei não falando com mais ninguém pelo resto da noite. Acabei indo embora para casa sem saber quem era o gatinho que eu tinha gostado. 2 dias depois, eu voltei na casa desse meu amigo. Tinha dado a festa e nós estávamos conversando quando eu perguntei quem era o gatinho que eu estava falando na festa, porque eu queria falar com ele de novo. E ele falou que não tinha visto e me perguntou como era o cara. Eu descrevi como ele era e ele me mostrou o celular com algumas fotos dos amigos dele que batiam com a descrição. E eu não vi em nenhuma delas. Então eu peguei o celular e comecei a ver todas as fotos. Até que finalmente eu soltei um berro. Achei, é esse aqui. Ele pegou o celular e olhou a foto. Era uma foto dele com o carinha que eu tinha conversado na festa. E ele fez uma cara feia e falou: "É esse cara aqui que você viu? Tem certeza que é ele mesmo?" Eu respondi: "Tenho certeza. Absoluta." Bom, era ele mesmo, eu tinha certeza disso. Esse meu amigo fechou a cara e falou meio bravo: "Olha, eu não tô vendo graça nenhuma nessa brincadeira sua." E eu já não estava mais entendendo nada. Eu olhei para ele e falei: "Poxa, que brincadeira." Então ele falou: "Esse é o meu primo. E faz mais de 2 anos que ele morreu afogado na piscina aqui em casa." E quando ele falou isso, eu fiquei completamente pálida. Eu peguei de novo o celular e era exatamente o cara que eu estava conversando na festa. Era o primo dele, o primo morto dele. Eu fiquei tão chateada, tão triste por dentro. Não sei bem porquê, mas eu fiquei bem triste. Quando nós dois estávamos na piscina, ele devia estar nervoso, porque foi ali onde ele morreu. Eu não sei por que aquilo aconteceu comigo, ou exatamente o que acontece, mas eu nunca mais vi ele. Mas vou lembrar dele para sempre. Bom, graças a Deus eu nunca vi mais nada desse tipo, e espero não ver. É meio aterrorizante, né? Muito obrigado por contar a minha história em seu canal. Tá aí, galera, vamos aí mais um relato. Olá, eu moro em Resende, no sul do estado do Rio de Janeiro. E na década de 80 era muito comum aqui na nossa região as pessoas criarem passarinhos e até mesmo caçarem pássaros e outros animais nas matas da região. Naquela época não existia essa consciência ambiental como temos hoje. Praticamente não se falava na proteção das matas, dos animais e dos pássaros. Aliás, não existia sequer fiscalização como o IBAMA faz hoje. Pelo menos aqui na nossa região. Bem, o fato é que o meu pai criava pássaros da raça curió. Como bom mineiro, ele gostava de curió, canário e tranca-ferro. E não somente ele, mas meus tios, parentes e vizinhos. Aliás, isso é comum nas cidades do interior. Meu pai gostava de organizar caçadas, tanto de curió como de alguns pequenos animais como o tatu. Meus primos, que na época eram adultos, viviam caçando tatu. Bem, um dia, meu pai combinou com um primo meu chamado Roberto de irem caçar num local chamado Matão.
O local era conhecido por todos da nossa vizinhança, distante cerca de pouco mais de 1 hora de caminhada da minha casa. Era uma pequena mata no meio de uma colina utilizada como pasto para gado. Era comum o povo ir ali caçar. Na véspera do dia combinado, meu primo chegou lá em casa e disse que não poderia ir porque tinha que ver um serviço. Meu pai então decidiu ir sozinho, já que conhecia o lugar. Na madrugada seguinte, preparou suas coisas, pegou a gaiola de caça e saiu com o dia amanhecendo. Pouco depois das 7 da manhã, fomos surpreendidos com meu pai retornando sem ter caçado nada. Segundo meu pai, ao chegar no matão, ele deparou-se com uma casa na entrada da mata e disse que lá tinha uma horta de alfaces plantadas ao redor da casa. A horta tinha alfaces enormes e rodeava toda a casa. Era uma casa de pau a pique, coberta por sapê. E lá de dentro vinha um barulho de muitas crianças brincando e fazendo muita algazarra. Meu pai disse que chegou perto, olhou, pensou em chamar os moradores, mas como o barulho da criançada era grande, achou que não seria ouvido. Também não viu nenhum animal como cão, cavalo ou gado, tão comuns na região. Viu apenas a casa com as crianças brincando dentro e a horta de alface ao redor da casa. Meu pai achou que o dono da fazenda havia contratado algum colono para tomar conta do local, em virtude de muita gente estar caçando por ali, e achou melhor retornar para casa sem caçar nada. Bom, tudo isso seria normal, se na tarde do mesmo dia o meu primo Roberto não aparecesse lá em casa para saber da caçada. Meu pai contou para o meu primo sobre a casa, o barulho das crianças e a horta de alfaces. Meu primo não acreditou, porque ele esteve no local 2 dias antes e não havia nada lá. Conversando sobre isso, eles chegaram à conclusão de que seria possível até construir uma pequena casa de sapé em 2 dias, mas a horta de alface não, né? Decidiram então que iriam lá no dia seguinte para tirar a dúvida. E se houvesse algum colono da fazenda morando lá, eles pediriam permissão para entrar. Na manhã seguinte, ao raiar do dia, meu pai saiu. Passou na casa do meu tio, pegou o meu primo e foram para o matão. Tente imaginar a surpresa do meu pai ao chegar 24 horas depois no mesmo lugar e não encontrar nada. Nada mesmo. O pasto estava lá, a mata estava lá, mas não tinha nenhuma casa e nem barulho de criança, tampouco horta de alfaces. Meu pai voltou dali mesmo. Não caçou nada naquele local durante uns 5 anos. Meu pai era católico nominal, mas tinha fé em Deus. Constantemente rezava e acendia velas para as almas, uma mania de mineiro. Segundo ele, o fato seria uma proteção que as almas lhe teriam dado. Na sua interpretação pessoal, ele concluiu que talvez algo de errado poderia acontecer na mata naquele dia, como uma picada de cobra, por exemplo. Não importa o que fosse, o fato é que o meu pai ficou longe de lá por um bom tempo. Agora, como aquela casa surgiu do nada e depois desapareceu do mesmo modo, é um mistério completo. E aquelas vozes que vinham de dentro da casa, de quem seriam? Seria alguma visita de outra dimensão com algum objetivo específico? Bom, eu acredito na história do meu pai. Meu pai sempre foi uma pessoa muito séria e nunca seria capaz de inventar isso. Bom, muito obrigado por contar a história do meu pai no seu canal. Boa noite a todos os inscritos. Tá aí, galera, 3 relatos aí sensacionais enviados ao canal. Quem tiver relatos iguais a esse quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo aí na tela, está na descrição deste e dos outros vídeos. Galera, me sigam lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Todos os links aí embaixo na descrição do vídeo. Galerinha, muito obrigado e até a próxima.